Nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 25, versículo 32, que diz assim: Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Bem vês que eu vi a tua petição e a ela atendi. Voltou Abigail a Nabal, e eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhes referiu a ela coisa alguma. Pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós glorificamos a Ti por este culto, por este momento de louvor e oferta ao Senhor, de gratidão e adoração, esse momento de oração, esse momento de comunhão. Nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que é vivermos um culto bíblico, onde o Senhor é o centro, onde o Senhor é louvado e glorificado, onde tudo é para o Senhor. Mas nesta hora, Senhor, ser servido com tua grande misericórdia em abençoar essas famílias que aqui estão, em abençoar esses queridos que aqui estão, em abençoar esta congregação e falar conosco, porque hoje nós precisamos ouvir a tua voz. Talvez, Senhor, nós nunca precisamos tanto de ouvi-lo quanto hoje. Fala conosco, Senhor, quebrando o nosso coração. Senhor, que nós saímos daqui amando mais a Ti, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Para começarmos uma série sobre família, a primeira coisa que eu preciso dizer, de maneira bem breve, é o que é família. Há poucos dias nós postamos em nosso canal do YouTube uma pequena mensagem do pastor Whindersson falando sobre isso. No retiro, nós fizemos um recorte falando sobre casamento. E alguém entrou no canal e escreveu assim, comentou assim: casamento é uma união entre duas pessoas, o que passar disso é balela. A um primeiro olhar, sem uma análise mais profunda, talvez possamos até achar que ele está certo. Mas um casamento não é uma união entre duas pessoas. O casamento é uma união entre um homem e uma mulher. E o que passar disso é balela. Por quê? Porque a Bíblia disse assim: deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e se tornarão ambos uma só carne. Isso é um casal. O que é uma família? Um homem e uma mulher que se unem no matrimônio e têm filhos. Isso é uma família. Fora desse círculo, também é família? É, mas em segundo plano. Então, família, primeiramente, é a minha esposa e meus filhos, ou o meu marido e os meus filhos.
Esse conceito bíblico, irmãos, precisa ficar claro para nós. Senão nós vamos entender errado. Então, nesse ponto, querido, você precisa refletir sobre o que é família. Só que a Bíblia fala muito sobre família. Mas nós temos percebido, e esse é o meu sermão de hoje, que as famílias estão em perigo. As famílias estão sendo atacadas de uma forma muito clara e nítida, e só não vê quem não quer ver. E nós vamos ver aqui nesse texto, irmãos, que nós lemos aqui, eu queria até ter lido o texto todo, mas são muitos versículos, então eu resumi. Mas nós vamos entender o que estava acontecendo aqui para nós extrairmos desse texto lições importantes para a nossa família, para o nosso lar, guia de introdução desta nova série que está se iniciando hoje. Primeira coisa é que Samuel, o sacerdote e juiz de Israel, havia morrido. Saul, que era o rei na ocasião, estava perseguindo Davi. Davi não tinha mais para onde ir e vai para o deserto de Maom. Quando Davi, fugindo de Saul, vai para esse deserto, ele começa a proteger as propriedades de um homem chamado Nabal. Nabal era um homem muito rico, extremamente rico, e tinha uma esposa chamada Abigail. Davi ficou ali por um tempo, cuidando das posses de Nabal, até que Davi soube que estava no momento da tosquia das ovelhas. Nabal era um homem que tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Quando chega no momento da tosquia, que é o momento de prosperidade para alguém que cuida disso, Davi manda 10 jovens falar com Nabal. Olha, durante um bom tempo eu estou aqui, eu cuido da sua propriedade, eu protejo os seus pastores, eu protejo o teu rebanho, e eu te peço que se o Senhor poderia generosamente conceder sustento a mim e aos meus homens que cuidaram de suas propriedades. E Nabal, queridos, esse homem fica irado e debocha desses 10 jovens. Quem é Davi? Quem que é esse homem? Não, dividiria eu a minha riqueza com esse homem? Daria eu não sei nem quem que é, de onde que veio, para onde que vai. Não me interessa se vocês cuidaram das minhas propriedades. Tem nada para vocês. E quando Davi, irmão, soube disso, quando Davi soube dessa resposta de Nabal, Davi tinha 600 homens, ele pega 400 e arma até os dentes, sangue nos olhos, e falou assim, vamos lá mostrar para esse Nabal com quem que está mexendo. E sai 400 homens, um exército, para destruir Nabal e a sua casa. Aí um servo de Nabal vai até Abigail, esposa dele. Chama Abigail e fala assim, Abigail, você não sabe o que está acontecendo. Pelo amor de Deus, acode, ajuda. Davi ficou um tempão cuidando dos nossos homens, cuidando das propriedades de Nabal, e eles agora queriam ajuda, uma oferta, e Nabal falou que não vai dar nada, e eles estão vindo com sangue nos olhos, armados até os dentes, vai destruir tudo. Abigail, sabendo disso, não disse nada a Nabal, arrumou todas as coisas, arrumou muito alimento, muitas provisões, colocou sobre alguns jumentos e foi até ao encontro de Davi. Chegando ao encontro de Davi, essa mulher se prostra. Essa mulher não apenas se prostra, ela pede misericórdia e ela fala, Davi, meu senhor, me perdoe, o erro foi meu. Eu não estava lá quando os homens pediram uma oferta, mas eu trouxe aqui, Davi, por favor, perdoe o meu marido. Ele não sabe o que ele está fazendo, ele não sabe o que diz. E Davi, no texto aqui que nós lemos, ele abençoa aquela mulher e diz para ela, vai em paz. Ainda bem que eu não tive que sujar minhas mãos. Vai em paz, está resolvido. Você pode dormir tranquila. E essa mulher, irmãos, ela chegou em casa, o marido dela estava dando uma festa de rei. Ele não era rei, mas ele estava dando uma festa de rei, de arromba, embriagado, bêbado. Ela não disse nada para ele, ela não falou nada para ele. Ela esperou no outro dia, quando ele estava sóbrio, ela chamou ele e falou assim, meu marido, Nabal, aconteceu isso, isso
isso, eu fiz isso, isso e isso. Na hora que ela declarou para o marido o que ela fez, a Bíblia diz que ele ficou petrificado. Ele ficou paralisado, atônito. E não há nenhuma palavra, nenhum registro. 10 dias depois, Deus mesmo mata Nabal. E Davi toma Abigail e todos os bens para si. O que essa história tem a ver com família, irmão Paulo? Muito bem. De alguma forma, irmãos, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Não existe família perfeita. Primeiro ensino. Não existe marido perfeito. Não existe esposa perfeita, embora eu acho que a minha, para mim, beira a perfeição. Considere isso um elogio. Não existe filhos perfeitos, embora eu também considere os meus filhos à beira da perfeição. Não existe pais perfeitos, e eu não me considero nem um pouco à beira da perfeição. E nesse sentido, se não há famílias perfeitas, esposas e maridos perfeitos, e nem filhos e pais perfeitos, essa mensagem é com todos que aqui estão. É para todos, sem exceção. E algumas coisas saltam aos olhos. Primeiro, o casamento de Nabal e Abigail tinha tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Vejamos, no versículo 3, abram aí, irmãos, 1 Samuel capítulo 5, versículo 3. Vai nos informar que Nabal, olha só, Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. E esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Ele era da casa de Caleb. Olha que esse homem era um homem de família. Ele era da casa de Caleb. Quem foi Caleb? Foi um dos guerreiros de Moisés. Um dos homens que disse, se o Senhor se agradar de nós, ele nos porá naquela terra. Foi um dos únicos que saiu do Egito e entrou na terra prometida. Esse homem, Nabal, era de uma linhagem de pessoas piedosas e nobres de Israel. Primeira coisa que esse casamento tinha tudo para dar certo. Segunda coisa, Nabal possuía uma esposa maravilhosa. Nós acabamos de ler. Era uma esposa sensata, era uma esposa formosa, era uma pessoa sábia. Então, Nabal era de boa família, casado com uma boa esposa, e também ele era rico. Veja aí no versículo 2. Havia um homem de Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Tinha tudo para dar certo esse casamento, irmãos. Mas havia outra situação. Este homem Nabal, ele desperdiçou muitas e grandes oportunidades. Vejam comigo, irmãos. Se por um lado tinha tudo para dar certo, por outro lado, tinha tudo para dar errado. Nabal era tudo isso e a esposa também. Porém, ele era um homem de difícil comunicação. Olha aí no versículo 3. Nabal era, o nome deste homem é Abigail, sua mulher. Ela era sensata e formosa. Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Tem muita gente que é muito duro com os da sua casa e muito bonzinho com os de fora, não tem? Tratos de casa da pior espécie. Mas lá de fora trata todo mundo bem, não tem? Só que Nabal ele era ruim, tanto dentro quanto fora. Está aqui, ó. Ele era duro. Ele era de difícil comunicação. Ele era grosso, casca grossa mesmo. Segundo, ele tinha um temperamento insuportável. Quando ela vai falar com Davi, ela fala, Nabal é o seu nome. Loucura está com ele. Ele tinha um temperamento de um homem louco. Terceiro, ele era um homem avarento. Versículo 11 vai dizer isso bem claramente para nós. Vejam. Tomaria eu, pois o meu pão, e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei, os meus tosqueadores, eu daria a homens que eu não sei nem de onde é. Então, tudo é para mim. Ele era um homem egoísta, egocêntrico, avarento.
Eu vou dar o que é meu, o que eu trabalhei, o que eu conquistei para esse Davi? Ele não era apenas difícil comunicação, de temperamento insuportável e também avarento, mas ele também era ingrato. Versículo 21. Ora, Davi dissera, com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo que possuía nesse deserto. Nabal ficou sabendo que Davi cuidou das terras dele, das ovelhas dele, dos pastores dele. Porém, não pedi nada. Fez mais do que a obrigação dele. Ingrato, ingratidão. Quinto, ele tinha mania de grandeza. Lembra que eu falei que ele fez um banquete? E não foi um banquete qualquer não, um banquete de rei. E o homem não era rei. Ele esbanjava. Ele não fazia para aproveitar, ele fazia para expor, para mostrar que ele era o tal, que ele era o bom, que ele tinha muito dinheiro. E por último, ele era uma pessoa que se embriagava. Ele era uma pessoa que tomava vinho e aquilo, ele perdia a lucidez. Irmãos, quantas famílias não estão sendo destruídas porque tem esses elementos em casa? Ingratidão, bebida alcoólica, drogas, coisas que tiram a lucidez, avareza, dinheiro, difícil comunicação, então nem se fala. Sabe quando é que a gente se comunica bem? No namoro. Depois que casa, você acha que sua esposa é obrigada a entender tudo que você quer. Depois que você casa, você acha que seu marido tem que olhar para você e saber o que você está sentindo. Na hora, assim, ó. Ô, meu irmão, olha isso aqui. Não tinha diálogo, não tinha gratidão. Temperamento insuportável. Um homem como esse aqui era difícil até de conversar. Então, esses ingredientes aqui que Nabal tinha, destroem famílias. O que fazer com a família dessa? Será que tem solução para o problema? Irmãos, percebam. A atitude de Nabal fez a ira de Davi se acender. Davi ia acabar com tudo. Não ia sobrar nada. E muitas vezes, irmãos, ao agir desta maneira aqui, lares estão sendo destruídos. Famílias inteiras estão sendo destruídas. Então vamos ver, irmãos, se há salvação para essa família. A esposa se chamava Abigail. Vamos observar um pouquinho, nós falamos bastante de Nabal, né? Vamos falar um pouquinho de Abigail. Abigail, no versículo 3, vai dizer que ela era sensata e formosa. Eu tive curiosidade para ir no dicionário e procurar essa palavra sensata. Eu queria dividir aqui com as mulheres, e não só com as mulheres, também com os homens. Ser sensato significa ser prudente, ser cauteloso, ser previdente, grandes virtudes que levam o indivíduo a praticar o que lhe convém com moderação. Sensato é ainda a expressão que qualifica aquela pessoa que é discreta, que é reservada em suas palavras e em seus atos. Assim era Abigail. Ela era sensata e formosa. Só que vocês perceberam que o sensata vem antes do formosa? Então, a virtude da sensatez se destacava mais nela do que a sua beleza física. Segundo, ela era uma mulher de fácil comunicação. O que aconteceu quando Davi ficou sabendo? Ficou irado, arrumou seu exército e foi contra Nabal. Um dos servos de Nabal procurou Nabal para falar com ele? Não. Procurou ela. Procurou Abigail. Abigail, só você pode resolver o problema nessa família, nessa casa. Eu quero fazer uma pergunta aqui para os casais. Quando a coisa aperta, quem que é procurado lá na sua casa? Quando a crise se instaura, quem que é procurado lá? No caso aqui era Abigail. Era sensata. Era a pessoa que tinha alguma sensatez. Ela também era uma mulher sábia. Veja no versículo 18. Abigail, versículo 18, irmãos. Então Abigail tomou toda a pressa, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostadas, 100 cachos de passas e 200 passas de figos, e os
pôs sobre os jumentos e disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela a seu marido Nabal. Irmãos, essa mulher pegou a informação. Olha isso aqui. Ela pegou a informação. Ela não foi lá dar tapa na cara do marido, gritar com o marido, jogar na cara dele que ele é um louco, que ele é um doido, que ele ia acabar. Ela não fez nada disso. Ela sequer foi falar com ele. Ela arrumou tudo no silêncio, colocou sobre os jumentos, chamou os empregados. Olha que articulação dessa mulher. Orientou eles irem na frente, ela ia atrás e nada declarou ao Nabal. Sabe por quê, irmão? Porque a sensatez faz com que a gente nem sempre diga o que nós queremos dizer. E mais, a sensatez até nos faz dizer o que é preciso dizer, mas no momento em que é necessário e oportuno. Para Abigail, aquele não era o momento. Ela era uma mulher sábia. Mas ela não era apenas sensata, formosa, acessível, de boa comunicação e nem sábia. Ela também era temente a Deus. Veja o versículo 32 e o versículo 33. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de me pôr a minha própria mão, que a minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que me fizeste mal, se tu não te apressaras e não vieras ao meu encontro, não teria ficado Nabal até o amanhecer, nem sequer um do sexo masculino. Essa mulher era uma mulher temente. Ela sabia que Davi também era um homem temente a Deus. Ela sabia que se ela tomasse aquela atitude, o Senhor a honraria, o Senhor a abençoaria. E de fato aconteceu. Então, irmãos, se por um lado havia elementos ali, ingredientes ali que destroem uma família, havia ali também ingredientes que poderiam salvar uma família. Eu quero dizer para você, meu irmão, irmã, você que está me ouvindo, ou talvez vá ouvir essa mensagem pelo YouTube, a esperança. Tem solução. Tem solução. Para salvar a família, é preciso ter prudência, sabedoria e temor ao Senhor. E isso Abigail tinha. Muito bem, então vamos para lições práticas aqui, extraídas do texto. Vamos lá. Primeiro, na hora da crise, não se pode negar o princípio da fidelidade conjugal. Eu vou repetir. Primeiro conselho que nós traemos. Na hora da crise no lar, na família, no casamento, não se pode negar o princípio da fidelidade conjugal. Vejam comigo o versículo 36. Voltou Abigail a Nabal. Vem cá, irmão. Vamos conversar aqui. Irmãs, aqui as mulheres. Se você tivesse um marido desse, do jeito que eu falei aqui, e contasse para alguma pessoa, escrevesse, seu marido fosse um Nabal, o que ela ia falar para você? Larga esse homem. Volta não. Sai fora disso, você é bonita. Você é formosa. Você é inteligente. Você tem uma vida inteira pela frente. Olha o que Abigail fez? Voltou para casa. Porque lá é o lugar dela. Ele é um péssimo marido. Ele é um mau marido. Ele é grosso. Ele é estúpido. Ele é ingrato. Mas ainda assim, é o meu marido. Meu filho é desobediente, rebelde, não me ouve. Mas ainda assim, é o meu filho. A minha esposa não me respeita. Ela não me valoriza. Mas ainda assim, é a minha esposa. Mulher, você voltaria para casa com um marido desse? Presta atenção aqui, irmãos, olhem para mim. Não é a crise que define, mas são os valores de Deus.
é a palavra de Deus. Talvez você tenha todos os motivos do mundo para romper esse relacionamento. Mas você só tem um para não romper. Porque essa não é a vontade de Deus. Não abra mão dos princípios de Deus. Segundo, na hora da crise, é preciso ter pressa para salvar a família. Os irmãos já perceberam como nós somos lerdos às vezes? Como às vezes nós arrastamos uma crise que podia ser resolvida no mesmo dia. O trem fica semana, semana vira mês, mês vira um ano, e aí vier. Costuma assim. Entra em casa, bom dia. Sai de casa, tchau. Onde você vai? Estou indo ali. Como assim? Ela teve pressa. Quando ela soube do que estava por vir, da destruição que viria sobre a casa dela. Irmãos, há 4 versículos aqui que mostra isso. Versículo 18. Então Abigail tomou toda a pressa. Versículo 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se. Versículo 34. Se tu não te apressaras, disse Davi a ela. E 42. Abigail se apressou, dispondo-se. Irmãos, tem hora que tem que agir depressa. O que você está esperando? A pessoa se humilhar para você, rastejar para você? Você quer que ela se humilhe para você? Você quer que ela fale que sem você ela não vive? Às vezes a pessoa não vai fazer isso. Às vezes quem tem que fazer é você. Tenha pressa, irmãos. Porque quanto mais tempo dura, maior é o abismo que se abre. Maior é a chance da destruição. Maior é a chance da vida se aproximando. A ira está vindo. O problema está vindo. O diabo está vindo. E vocês estão lá. Está achando o quê? Para com isso, meu irmão. Se apresse. Se apresse. A Bíblia fala, irmãos, de um homem que não teve pressa. Eli viu os filhos se prostituindo. Eli viu os filhos metendo o garfo na oferta do Senhor. Eli era o sumo sacerdote. Não corrigiu os filhos. Sabe o que custou isso, irmãos? Esses 2 filhos de Eli, eles foram para a batalha. Mais de 30.000 homens morreram. Por quê? Porque Eli achou que não precisava agir. Eli achou que o tempo resolve. O tempo tudo... Olha, se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é que o tempo tudo resolve. É mesmo? Será que o tempo tem esse poder? Eu creio que Deus tem esse poder. Deus tem. Mas, queridos, aprenda essa lição. Na hora da crise, é preciso ter pressa para salvar a família. Terceira lição. Na hora da crise, é preciso ter uma postura de humildade. Veja comigo no versículo 23 e 24. Agora, pois, vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, e inclinando-se até a terra, lançou-lhe sobre os seus pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permita falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Eu conheci algumas mulheres que, ao saber do que essa mulher soube, na hora elas diriam assim: o quê? Deixa que eu resolva essa parada. Eu falei: onde é que está esse Davi? Já ia arregaçando as mangas. Onde que está esse Davi? Escuta aqui, Davi. Deixa eu te falar uma... O que ela fez? Desceu do jumento. Ela não foi nem a cavalo, ela foi de jumento. Mas estava muito alta. Ela desce do jumento. Mas estava muito alta. Ela ajoelha diante de Davi. E pior, ela assume a culpa. Sabe qual que é o problema muitas vezes? Ninguém é culpado. Culpado é ela. Culpado é ele. Mas você não tem culpa de nada, não é? Estou apertando, irmãos? Mas o texto diz que Abigail disse:
a culpa é minha. Perdoa. Tem misericórdia. Oh, meus irmãos. E é interessante que ela não fica falando mal de Davi. Ela não tira satisfação com Davi. Ela não fica falando mal de Nabal. Ela vai na humildade. Quebra esse orgulho, minha irmã. Quarto, na hora da crise, é necessário uma postura de sabedoria, discrição e prudência. Davi elogia ela no versículo 32 que nós já lemos. Vamos ver novamente? Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha mão me vingaste. Irmãos, olha a sabedoria dessa mulher, olha a discrição dessa mulher, olha a prudência dessa mulher, olha o modo como que essa mulher agiu diante da crise, diante da situação. Na hora da crise, meus irmãos, nós precisamos usar de sabedoria, discrição e de prudência. Veja comigo no versículo 19, volte comigo um pouquinho. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela a seu marido Nabal. Olha a descrição dela, olha a calma dela, olha a prudência dela. Tem hora, irmãos, que nós temos que ficar em silêncio, que às vezes o silêncio é o melhor discurso. Ela também age, nessa situação de sabedoria e discrição, como uma pacificadora. Veja o versículo 27. Este é o presente que trouxe a tua serva, meu senhor. Seja ele dado aos seus moços, que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme. Porque pelejas as batalhas do Senhor e não se acha mal em ti por todos os seus dias. Irmãos, ela age como uma pessoa pacificadora. Ela não põe mais lenha na fogueira. Ela não chega para Davi e fala assim: Davi, eu não aguento mais aquele homem não. Aproveita que você já vai, já resolve esse negócio aí para mim. Eu preciso ter paz, eu preciso dormir tranquilo. Eu não aguento mais esse homem. Não, ela age pacificadoramente. Ela chega para Davi e argumenta com ele: Davi, você é um homem de Deus, você é um servo de Deus. Olha, está aqui, ó, alimentem vocês, os seus homens. Eu sei que o Senhor é contigo, o Senhor vai te abençoar, nada vai te faltar. Nós precisamos aprender, irmãos, a sermos pacificadores. E muito bem. E quinta e última lição que nós podemos extrair aqui. Na hora da crise, é necessário confiar em Deus. Versículo 26. Vejam comigo. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos, por suas próprias mãos. Olha isso aqui, irmãos. Essa mulher, ela confiou no Senhor. Ela foi em nome do Senhor. Qual foi o resultado? Essa mulher foi elogiada. Deus foi exaltado. O mal foi estancado e a paz reestabelecida. Davi disse no versículo 35. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição. E a ela atendi. Meus amados, uma tragédia ali foi evitada. Davi ia destruir toda aquela terra, aquelas pessoas. Mas ele foi acalmado pela atitude daquela mulher. E acontece algo importante. Vejam comigo no versículo
36. Eu estou terminando. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como o banquete de rei. Seu coração estava alegre, e ele, já muito embriagado, pelo que não lhe referiu a ela, não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou como pedra. Quando Abigail contou a Nabal, a Bíblia diz que ele amorteceu o coração, ficou como pedra, paralisado. Não sei se ele teve ali alguma enfermidade, alguma coisa, mas ele foi tomado de espanto, angústia, certamente. Mas ele não se arrependeu. Não há nenhum registro que ele se arrependeu. Não há nenhum registro que ele tenha agradecido a ela pelo feito que ela havia feito. Não há nenhum registro que ele tenha abraçado, a beijado, reconhecido a sua insensatez, a maldade do seu coração, as suas palavras que tanto feriu o coração de Davi, ou certamente suas palavras que tanto feriu o coração dela. Nenhuma palavra doce, nenhuma expressão, nada. Ele simplesmente ficou petrificado. Não houve arrependimento. Mas o versículo seguinte diz: passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. O homem que não queria dar uma oferta a Davi, agora morto, teve que entregar a esposa e tudo que Nabal tinha. Tudo. Nabal já era. Não existe mais. Não endureça o teu coração, meu irmão. Arrependa-se. Perdoe. Reconheça que você não tem sido um bom marido. Reconheça que você não tem sido, mulher, um Abigail. Reconheça. Não endureça o teu coração. Não se ache melhor. Não se ache superior. Não pense que se não fosse você, não teriam chegado até aqui. Não pense isso. Não faça como Nabal. Não endureça o teu coração. A Bíblia diz: se hoje ouvires a doce voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Talvez você já não vê mais beleza na sua esposa. Talvez você não tem mais o mesmo prazer de assistir um filme com ela. Talvez vocês nem mais sentam junto à mesa, não conversam mais como foi o dia, não veem beleza nas coisas pequenas. Os filhos foram criados, estão grandes, entrou numa rotina, trabalho, escola, faculdade, leva menino daqui, não tem mais uma palavra de amor, de carinho, de doçura. Qual foi a última vez que você falou assim: amor, que delicioso que está esse jantar que você preparou? Mas bem, é só arroz e feijão, mas está tão gostoso. Porque você está aqui comigo. Ele endureceu o coração. Não endurece não, irmão. Quebranta esse coração aí. Porque eu vou dizer uma coisa, irmãos. Prestem muita atenção, porque isso me trouxe muito temor quando eu preparava essa mensagem. Nós podemos maltratar as pessoas. Nós podemos maltratar quem está do nosso lado. Mas se a gente não se arrepender, Deus vai fazer justiça. Ninguém viu. O coração está machucado tem anos. Não houve nenhum pedido de perdão. Nenhum. A mulher chegou, contou tudo para Nabal. Ele ficou ali parado. 10 dias depois, o Senhor o feriu.
Jesus, irmão, veio para dar vida e vida em abundância. Arrependa-se. Arrependa-se. Volte-se para Deus, enquanto se pode achar. Faça como Abigail, corra para os pés de Jesus Cristo. Corra para os pés do Senhor. Corra desesperadamente e diz: Senhor, eu pequei esses anos todos. Senhor, eu falhei esses anos todos. Eu não sei nem como que essa mulher está do meu lado ainda. Eu não tenho ideia como que pode essa mulher ainda me suportar. Esse homem ainda olhar para mim. Mas me perdoa, Senhor. Eu rasgo meu coração hoje. Eu não honrei aquilo que eu disse lá no matrimônio, que eu estaria com ela, que eu honraria ela na saúde e na doença. Não, eu falhei. Eu preocupei só com o trabalho, com as minhas ovelhas, com meu gado, com meu rebanho. Eu não quis dividir, eu não fui generoso, eu sou um avarento. Me perdoa, Senhor. Irmão, não podemos sair daqui com o coração endurecido, porque 10 dias passa assim, ó. Deus pode mudar tudo, irmãos. Tudo. Deus podia mudar o coração de Nabal, mas ele não se arrependeu.